Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Networking Day, o podcast do Jornal Mais Bragança. Quero aqui inicialmente agradecer ao Celso Ricardo e toda a equipe do Mais Bragança. Um abraço para todos. Hoje eu, Matheus Pereira, terei a honra e o prazer de bater o papo com ele, que é gerente Design Quality da GM e professor da Universidade de São Francisco, Alexandre Amélia. Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu vou puxar você para o bate-papo e fique à vontade para dar sua boa noite. Opa, legal. Boa noite, Matheus. Boa noite aí a todos que estão nos prestigiando, nos assistindo hoje. E muito obrigado aí pelo convite. A minha residência aqui em Santo André, né? Eu fico me alternando entre a região aí de Bragança e São Paulo, em Santo André. Hoje eu estou em Santo André. E Santo André é sua cidade natal, é isso? Exato, exato. A minha família, né? A minha família tem origem aí na região Bragantina, em Pinhalzinho especificamente. Os meus pais são daí, né? E porém eu nasci aqui em Santo André, apesar, como eu falei, minha vida toda me divido aí entre essas duas regiões, né? Considero as duas minha casa. São minhas. Bacana. E Alexandre, você tem hoje você é gerente de design quality da GM, é professor da USF, só que até chegar onde você chegou hoje tem toda uma história, né? Toda uma trajetória que acho que muitas pessoas têm curiosidade em saber. Então vamos aí iniciar lá atrás, vou contar um pouco sobre chegou a fazer Senai, como que foi? Acho que história todo mundo tem, né? Todos nós somos um livro, né? Eu acho que cada um com as suas particularidades. Bom, como eu iniciei bem novo, né? Eu tinha 13 anos. Para quem morava aqui na região do ABC Paulista, boa parte, principalmente naquela época, com uma cultura um pouco diferente, né? Boa parte dos meninos, né? Eles tinham como plano de carreira ou plano de desenvolvimento, né? Seja acadêmico ou de carreira, ingressar no Senai para ter aí a oportunidade de ingressar na indústria metal-mecânica, que aqui era um polo muito grande, né? Da indústria metal-mecânica, e quem sabe um dia chegar numa montadora, né? Então, eu comecei no Senai aos 13 anos, fiz um curso de mecânica geral, focado em usinagem, em processos industriais, e depois uma especialização em ferramentaria. E foi aí que foi a porta de entrada para você no mercado de trabalho? Como que foi a sua primeira experiência? Sim. Aí, né, aí é algo que se torna meio que um fluxo automático, né? Apesar de ser uma característica muito comum, né, os alunos do Senai terem um patrocínio da indústria, né, e já estarem empregados, não foi o meu caso, né? Eu era parte do grupo que era da comunidade, né? Algumas vagas que eram abertas para a comunidade. Então eu fiz o Senai lá, acho que acredito eu que consegui ter destaque lá nas minhas tarefas, né, nas minhas atividades, e logo que eu concluí o Senai, um dos diretores do Senai me indicou para uma empresa. E aí eu já fui trabalhar como meio oficial ferramenteiro numa indústria eletrônica aqui da região. E aí já começa aí o sonho da engenharia, né? Uma vez que você entra nesse meio, é meio que viciante, né? Mexe em máquina, projeto, e aí já fora, né? Eu tá no ambiente que a indústria metal mecânica era muito forte, a indústria automobilística era muito forte, né? Até hoje. Então gera esse desejo já de um dia me tornar engenheiro, né? Mas começo ali na bancada, meio oficial ferramenteiro, mexendo em moldes, estampos, e aí vou começando aí a minha carreira na indústria. Isso me abriu muitas portas, atuando nesse mercado. Eu fui migrando de pequenas e médias empresas aqui na região mesmo, né? E quando eu me dei conta, eu já estava até, vamos dizer aí, bem posicionado no mercado, atuando aí nesse meio aí. Tudo devido ao Senai, que o Senai que despertou essa curiosidade em você, né? Exatamente. Eu sempre tive, assim, sempre fui gostei muito de carros, né? Isso sempre foi minha paixão aí. E o Senai veio e deixou isso mais forte, né? Mais intenso. A hora que você começa a descobrir como as coisas acontecem, né? Então, isso ficou
mais intenso e eu comecei a me desenvolver nessa área, né? O Senai é uma base, né? Para quem conhece, o Senai te dá bem ali o início, né? É o chão de fábrica mesmo. Porém, depois, atuando nessas empresas de pequeno e médio porte, como eu comentei com você, eu comecei a me desenvolver, porque eu fui descobrindo, né? Na verdade, eu via o meu trabalho como escola. Parecia que eu não tinha saído do Senai ainda, né? Porque eu aprendia todo dia. Eu aprendia todo dia. Todo Eu dia é uma comecei. novidade. Todo dia era novidade. E eu dei muita sorte, né? Muitas profissionais excelentes cruzaram aí na minha carreira, desde lá da época do meu primeiro emprego. Então, esses profissionais, como o próprio nome diz, né? O profissional é aquele que faz questão de fazer um trabalho muito bem feito e ainda compartilhar conhecimento, né? Então, Sim. eles foram aí no decorrer do tempo sempre me ensinando muito e eu fui crescendo aí na minha carreira dentro da indústria metal-mecânica. Então, e desejando a engenharia, né? E falando em engenharia, você, conforme foi crescendo dentro da indústria, paralelamente você já surgiu o interesse também de cursar a faculdade de engenharia. É isso? Exato. Eu já tinha pela questão da paixão, né, por carros, já era algo. E aí, quando eu entrei aí, o sonho, né, de qualquer garoto que ingressa no Senai, ou depois que eu já estava lá na indústria, né, eu começava a sonhar com as possibilidades que eu teria, né, aonde eu poderia chegar. Desde o momento que eu era lá um meio oficial, né, um ajudante, eu já pensava, pô, um dia eu quero ser um programador, um dia eu quero ser um projetista. Uma coisa que eu acho que para mim sempre foi muito clara, né? Eu acho que isso veio da educação que eu tive dos meus pais. Apesar de eles sempre me darem todo o suporte, né? Nós tínhamos algumas restrições financeiras quando até comparado com outros colegas que eu tinha. Então, nada era muito fácil, né? Tudo era muito sofrido, mas sempre, lógico, nunca me faltou nada, né? Então, eu sempre entendi que as conquistas aconteciam aos poucos, né? Eu via isso dentro da minha casa, o meu pai e minha mãe nas conquistas deles, né? E eu aprendi que na minha vida não ia ser diferente, eu ia ter que ter paciência e batalhar. E aí foi, o sonho era ser engenheiro, mas eu comecei a subir degrau por degrau, né? Eu falava, ó, primeiro eu tenho que conseguir chegar, naquela época a ascensão eram as máquinas CNCs, trabalhar com AutoCAD. Então eu falei, pô, primeiro eu tenho que aprender isso, para depois me tornar talvez um engenheiro. E como eu falei para vocês, muitas vezes faltava um pouco de recurso financeiro, tempo, e aí entrava o lado que eu buscava me desenvolver com a colaboração dos profissionais, que eu falei que eu sempre tive muita sorte, que cruzaram minha carreira, e sendo um pouco de criativo e proativo, né? Eu ia atrás, tipo, eu não tinha um computador. O que eu fiz? Preciso conhecer de AutoCAD. Eu fui lá e comprei um livro. Era o mesmo que eu querer hoje aprender a dirigir com o livro da autoescola, sem ter um carro. Mas foi assim que aconteceu. Eu peguei um livro de AutoCAD, comecei a ler aquele livro, entender o que eram os comandos, e aí na empresa que eu trabalhava, que já tinha os projetistas, né? Eu cheguei lá para o proprietário da empresa e perguntei se depois do meu horário teria problema de eu poder ficar lá por mais tempo para poder usar um AutoCAD e ver como era, né? Sair só do livro, né, que eu estava lendo. E de novo, né, e com a colaboração dos profissionais. Eu lembro que na época lá tinham alguns estagiários que faziam engenharia mecânica automobilística na FEI. E era o meu sonho, né? Esse era o meu sonho, mas não cabia nem no meu orçamento, nem no meu tempo. Primeiro porque não tinha o curso noturno lá, era um curso semi-integral, e o valor era muito elevado na época para eu pagar, né? Fugir aí das minhas possibilidades. E aí, enquanto eu não podia, eu ia buscando alternativas, né? O sonho continuava lá, mas eu ia buscando alternativas. Como eu falei do AutoCAD, daí depois criei uma paixão
pelas máquinas computadorizadas, CNC, programação. O caminho também não foi diferente. Eu encostava lá do lado de algum colega lá de trabalho lá que trabalhava com isso e ficava observando, perguntava, questionava. Daí, vou fazer um curso. Não consigo, eu trabalho o dia inteiro. Fui lá, peguei o manual da máquina, chegava em casa, ficava folheando o manual e tentando entender como as coisas funcionavam. Até que um dia surgiu a oportunidade lá, precisavam de uma pessoa para trabalhar, alguém falou, o Alexandre não sabe, mas já está engatinhando. Tem uma base. E aí a oportunidade surgiu. E aí foi, né? E aí foi aí o desejo de me tornar engenheiro, de fazer um curso de engenharia. Como eu falei, o meu sonho era fazer a engenharia automobilística, porém não conseguia. E a única opção que foi possível na época, né, por N fatores, foi eu ingressar num curso de engenharia mecatrônica. Era um curso noturno, e aí eu ingressei nesse curso, eu cheguei no final do quarto semestre, mas estava muito puxado para mim, por vários aspectos. Qual faculdade que foi? Qual universidade? Na época chamava Universidade Paulista, que hoje é Unip, né? Mas não é como hoje, que ela tem dezenas de unidades. Naquela época existia uma única unidade, que ficava lá na Vila Mariana, em São Paulo, e é onde tinha o curso de engenharia noturno. Do contrário, eu teria que optar por estudar ou em Mogi ou em Santos. Então, tudo era muito longe, né? Não daria. Então, foi aí onde eu ingressei. Sem contar que era o que você desejava, né, realmente? Exatamente, tinha essa questão. Ainda na época, a mecatrônica estava em alta, né? Todo mundo falava em mecatrônica. Então, assumo que eu fui meio Maria vai com as outras, né? Falei, já que não dá para realizar o meu sonho agora, vamos aí nesse curso que está em alta. Porém, tinha uma certa frustração ali no fundo, né? Daí, como eu falei... realizado, né? Eu fui crescendo profissionalmente, né? Conquistando espaço dentro da empresa, e aí a minha prioridade era o trabalho, né? Eu só tinha a possibilidade de estudar porque eu trabalhava. Como eu falei, os meus pais sempre me deram um excelente suporte, mas já não caberia no orçamento deles pagar a minha faculdade. Algo que não era possível. Aí eu comecei a trabalhar em turnos. Daí chegou no último semestre, onde eu vinha trancar esse curso, eu trabalhava no terceiro turno. Então eu ficava na faculdade. Eu saía de Santo André por volta de umas 6 da tarde, ia para São Paulo, assistia a aula, saía de lá 10h30 da noite, ia para a empresa, iniciava o trabalho às 23, né? Ia sair do trabalho às 7 da manhã. Então, isso começou a ficar um pouco pesado. E queria sair, queria passear, também queria ter minha vida social, né? Sim, e aí, Oi, pode, claro. Sim, com certeza. A vida social, você acabou perdendo um pouco, né? Mas assim, perdendo para tudo tem seu tempo, né? Daí foi até um período que eu conheci a Gislene, né, que é minha esposa. Nós somos casados aí há 20 anos. E aí, ela tinha iniciado uma graduação, mas não tinha se identificado muito com o curso. Aí nós estávamos namorando. No final, ela também trancou a faculdade dela, né? A priori, pareceu até meio irresponsabilidade por parte dos dois, né? Falou, os dois aí começaram a namorar, agora pararam até de estudar, né? E aí, passado um pequeno período, aí, como eu falei, né? Para muitos parecia loucura, resolvemos nos casar. Quando nós resolvemos, eu devia ter 22, ela 19, e no final, quando nós nos casamos, ela tinha 21, eu tinha 24. Porém, nos casamos com o objetivo que nós iríamos voltar a estudar. Esse era o plano. Foi uma pausa por N fatores, né? Ela, porque na época não tinha se identificado com o curso, eu, em função do trabalho, e também não era o meu curso desejado, e nós colocamos na cabeça, vamos nos casar e vamos voltar a estudar. E foi o que fizemos, né? E aí, nesse momento, a FEI já tinha o curso noturno de engenharia automobilística,
Olha só. Daí eu peguei, eu lembro que na época eu não falei, não quis nem saber se dava para aproveitar a matéria, não dava. Fui lá, Você ingressei na queria faculdade. realizar seu sonho. É isso aí. Ingressei na faculdade e aí começou a batalha, né? Porque fácil não foi, né? E na Ingressei. FEI foi Faculdade de Engenharia Industrial. Não, a FEI é a Faculdade de Engenharia Industrial. Eu fiz engenharia mecânica com ênfase em automobilística, né? Esse foi o curso que eu fiz. E aí passei um bom período lá, né? Era um curso de 6 anos, com aula de segunda a sábado, né? Eu tinha aula, inclusive, todos os sábados. Porém, uma coisa que me favorecia é que eu já estava inserido no mercado, né? Eu já vinha crescendo profissionalmente. Daí, em função disso, também eu sofri um pouco na dinâmica da faculdade, né? Porque, assim, eu faltava excessivamente em função do trabalho. Muitas vezes eu não tinha a mesma disponibilidade que os meus colegas tinham para se dedicar a algumas tarefas. Então, assim, não posso falar que fui um aluno exemplar, né? Não fui o top 5 de notas lá, mas devido a essas restrições. Meu curso, um curso que era de 6 anos, virou 7 anos e meio, mas no meio dessa história tem muita coisa, né? Por um período, só para vocês terem uma noção, eu fiquei trabalhando na Bahia, ia toda semana para a Bahia, voltava para cá na sexta-feira, ou seja, eu assisti a aula da sexta-noite e do sábado. Não tem milagre, né? Reprovei. Não tem mágica, né? E assim foi, né? Com muita luta, e daí nesse meio tempo eu já tive a oportunidade de ir atuar numa multinacional francesa, que é do grupo Valeo. Lá eu já atuava na engenharia de produto, apesar de não ser engenheiro ainda, né? Eu era um analista, era especialista em desenvolvimento de produto, já nessa empresa, e continuava lá, continuei com o meu curso até concluir a minha formação em engenharia mecânica automobilística, que era o meu almejado sonho, né? Daí você conseguiu realizar, né? Exatamente. Aí E, foi com muita luta, mas chegamos lá. e depois da FEI, você foi para a USP fazer um mestrado, é isso? Exato, exato. Eu sempre, eu tive, como falei, né? Eu acho que a base, né, de todos nós, muitas vezes a gente não identifica isso, mas a base é muito daquilo que nós trazemos de casa, né? E meu pai e minha mãe sempre tiveram uma postura muito proativa, colaborativa, de ajudar o próximo. Então, isso também já me aguçava a oportunidade que eu queria dividir conhecimento com as pessoas, né? E aí, quando eu entrei na FEI, meio que os professores que eu tive, né, os mestres que eu tive lá, me inspiraram, né? Me trouxeram aquele desejo. Pô, puta, que legal, né? A posição que essa pessoa está aí, né? O quanto ela está agregando para mim, né? O quanto a informação, quanto conhecimento ela está me transmitindo. Isso me gerou desejo de um dia estar naquela posição. Então, daí, o sonho era virar um engenheiro, daí esse sonho teve um incremento. Foi assim, um dia eu também quero ajudar outras pessoas a se tornarem engenheiros, né? Engenheiros e engenheiras. E aí, nessa caminhada até a graduação, que já não foi tão simples, quando eu saí da FEI, eu falei assim, não posso parar. Falei assim, Sim. então, se o meu sonho, né, como das outras situações eu fui criando, né, eu vi, o que eu preciso para chegar até lá? Falei, se o meu sonho é ser o professor, o que espera, se não é mandatório, é claro, mas o que é esperado de alguém, né, que entra para a área acadêmica? Ter um mestrado. Então, eu fui lá, já fui atrás, me inscrevi num processo seletivo, fui aprovado, e aí ingressei no mestrado de processos industriais dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica dentro da USP, né? E aí optei por processos porque eu estava tinha já a parte que eu atuava de desenvolvimento de produtos. Na FEI, minha base foi a engenharia mecânica. Eu falei, eu vou agregar agora a parte de processos, né? Que tem vínculo com produção, processos industriais, além do título de mestre que eu almejava para um dia ter oportunidade de atuar na área acadêmica. E aí foi
foi mais um período lá de bastante esforço, né? Aí, nesse momento, você imagina, quando eu estava concluindo a graduação, eu já tinha minha filha. E aí, durante o mestrado, foi com a minha filha em casa, minha esposa segurando aqui, tendo que ficar à noite sozinha com ela, e fomos levando. E sua esposa, ela, eu que eu percebo você falar, ela sempre te apoiou também, né? Ah, não, com Nos certeza, né? estudos. Em tudo, né? Em estudos, carreira. Eu acho que isso é fundamental, né, Matheus? Assim, como eu era lá solteiro, eu comentei dos meus pais que eram a base, era a referência. A partir do momento que você opta por casar ou por se unir com alguém, é importante que todo mundo reme para o mesmo lado, né? Para se chegar em algum lugar. Então, e eu não tenho dúvida que ela sempre estava remando ali, muitas vezes até ela remando, porque eu já não aguentava remar mais, né? Então, é ela que tem que levar o barco sozinho. Então você considera ela uma peça muito importante nesse quebra-cabeça? Com certeza, não tenho dúvidas disso. E Alexandre, e vamos comentar um pouco sobre o seu início na GM. Você está na empresa há 8 anos, é isso? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Talvez lá no meu LinkedIn está em 8, porque ele tem uma função antes, mas há 11 anos eu estou na GM. 11 anos? Assim, nesse período que eu falei para você que eu atuei aí em várias empresas e depois no Grupo Valeo, aí eu tive a oportunidade de trabalhar praticamente com todas as montadoras do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de atuar muito próximo de todas as montadoras. Fiquei um período longo atuando junto com a Volkswagen, depois o período que eu falei que eu fiquei trabalhando na Bahia junto com a Ford, né? E sempre até curioso, né, que muitas vezes minha própria esposa, alguns amigos falavam, né, pô, você tá o tempo todo dentro de montadora, viaja para cá, viaja para lá, envolvido em projetos grandes, você não tem vontade de estar lá, né, de fazer parte daquele grupo? E aí eu sempre comentava, né, principalmente com a minha esposa, falou, ó, eu gosto, todas têm um clima muito legal, mas se fosse para eu escolher uma, eu queria trabalhar no design da General Motors. Olha só. Eu falava, se fosse para eu escolher, né? Assim, todas são fantásticas, né? Mas se fosse para eu escolher uma, eu gostaria de trabalhar lá. E aí o que aconteceu quando eu estava lá na Bahia, um dia eu recebo uma ligação. Eu já tinha prestado muito serviço, né? Esse desejo veio por isso. Eu já tinha dado suporte para muitos projetos dentro da GM, para o time de design da GM. E aí, um dia eu recebo uma ligação de um gestor da GM me chamando para uma entrevista, tá? Me convidando para uma entrevista. E aí, a hora que eu fui lá participar da entrevista, para minha surpresa, era para atuar no design. E aí começou minha carreira, isso lá há 11 anos atrás, né? Daí eu entrei lá para uma função que chamava Studio Business Coordinator, né? Era uma pessoa que trabalhava na parte de planejamento, programação de atividades dentro dos estúdios. Depois disso, eu comecei a atuar como um Assistant Program Manager, ou seja, era o cara que dava suporte para o gerente de programas de design. Eu era o braço dele dentro dos estúdios, né? Como ele tinha um volume de trabalho muito grande, eu fazia as atividades internas, né? Dava suporte para ele nessas atividades. E fui continuando lá, me desenvolvendo, trabalhando, me tornei engenheiro de processos na oficina de fabricação de protótipos. Depois, assumi a função de gerente da fabricação de protótipos dentro do design aqui do Brasil. Então, daí eu fui gerente da oficina de fabricação de protótipos, gerente de programas por um período, e agora gerente da área de Design Quality, que é a função que eu ocupo até hoje. Até hoje. E como que é ser gerente dentro de uma multinacional? É algo fascinante, assim, Matheus, porque
é muito dinâmico, né? É muito dinâmico e complexo, né? Imagine, é uma máquina muito grande, né? É uma máquina muito grande. Então, assim, todo dia é um novo dia, né? Todo dia são novos desafios, são motivos para comemorar, são motivos para chorar, nem tudo são, né, só maravilhas, mas é muito prazeroso, né? É muito prazeroso. Eu, particularmente, eu sempre tive essa necessidade de ver a entrega física, né? E quando você trabalha numa empresa de bens duráveis, você vê aquele produto que você trabalhou na rua, com o cliente, a mídia falando. Então, isso para mim, assim, me traz uma satisfação muito grande. E como sempre, né, como nas outras empresas que eu trabalhei, sempre cruzando com excelentes profissionais e a cada dia aprendendo mais, né? E te dá muito orgulho, então. Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho muito orgulho da empresa que eu atuo, da oportunidade de fazer parte de um grupo assim de profissionais assim excelentes e saber que eu contribuo com aquele grupo. Isso com certeza me traz muito orgulho. E quais são as principais responsabilidades de um gerente? Assim, na essência, né, o gerente ele está ali para liderar as pessoas, mas como nós falamos, liderar é ser o suporte, né? Não dar ordens, né? Ele está ali para facilitar a vida do time dele e organizar quando é requerido, né? Eu tenho um time muito maduro dentro da GM, né? Então é fácil você conduzir uma atividade assim quando você tem excelentes profissionais que fazem parte do seu time, né? Até porque, né? O sucesso do trabalho de um gestor não é o trabalho dele, mas sim o trabalho do time dele, né? Depende do time dele, né? Exatamente. Então, mas é muito interessante, porque você tem que lidar com conflitos, cada pessoa tem o seu perfil, né? Cada qual com suas particularidades. E aí esse aspecto é importantíssimo. E sempre lembrando, né? Que apesar que nós estamos numa indústria que fabricam carros, que fabricam máquinas, nós estamos falando de pessoas, né? Então, Sim. tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? E, Alexandre, você então tem uma experiência muito grande em gestão de pessoas, porque também na USP também, né? Você acaba gerindo ali um grupo de pessoas com interesses diferentes. Como que é? Tanto na USP, na faculdade, quanto no serviço. Você sabe que quando eu ingressei na academia, aí, na carreira acadêmica, eu me surpreendi com alguns desafios, né? Que talvez pela minha postura, eu sempre imaginei que o professor, o mestre falou, o professor falou lá, é ordem, eu executo. Essa foi minha postura. Eu sempre fui muito mais proativo do que reativo. E quando eu fui para o outro lado, eu descobri que tem muita gente que não é assim, né? Tem muita gente que questiona, que não concorda. Você tem conflitos internos dentro da sala de aula, você tem divergências de opiniões. Então, eu digo que depois que eu comecei a lecionar, isso me ajudou muito também na minha função de gestor na indústria. Contribuiu em muito, porque é bem desafiador você fazer a gestão de uma sala de aula, das atividades. É algo que parece simples, mas não é não. Porque na sala de aula também tem pessoas que são mais motivadas, tem pessoas Exatamente. que têm interesse, varia muito, né? Exatamente, cada qual com seu perfil. E essa nova geração, tá? Isso não veja isso como uma crítica, ela é muito reativa, né? Eu diria, né? Isso é bom, porque as pessoas se incomodam, elas questionam, e muitas vezes isso te coloca em situações difíceis, né? Para tomada de decisões, de como direcionar, como que eu agrado o A e desagrado o B. Então é difícil, mas eu acho que estou indo bem. Acho que estou indo bem. Acho que tem 4 anos que eu estou na área acadêmica e acho que estou conseguindo mandar bem. 4 anos. E como que, assim, você acha que tem que fazer para manter um time motivado no seu dia a dia? Eu acho que, assim, a motivação, ela vem da transparência, né, da confiança.
Primeiro, lembrar que você acaba sendo um espelho ali, né? Se você não está motivado, provavelmente o seu time não vai estar motivado, porque eles se espelham em você, né? Então, primeiro é você ser motivado, mais do que até que o time, você tem que estar motivado, tratar as pessoas como vocês espera que te tratassem também, e ser transparente, né? O que eu sempre falo, na indústria a gente tem muito aquilo que nós precisamos comemorar em equipe, celebrar, isso é muito bom, mas se for preciso chorar em equipe, nós vamos chorar em equipe também, vamos dar a mão lá, falar, meu, deu tudo errado, vamos começar de novo, e aí as pessoas têm confiança, né? Aí vem a relação, né? É o ganha-ganha, que meus alunos estão cansados de ouvir na sala de aula, ter o sentimento que um está ajudando o outro e no final todo mundo vai ganhar no final do dia. Eu acho que essa é a melhor maneira. E, Alexandre, você é gerente, com certeza você mexe com pessoas de fora, estrangeiros. Você chegou a cursar a língua inglesa? Como que foi? Sim, nesse período aí, Matheus, por algumas vezes eu ingressei em algumas escolas, talvez não me dediquei o quanto deveria, por indisponibilidade de tempo, outras situações, mas eu cheguei a fazer alguns cursos de idiomas, eu tenho interação, né, com outras regiões do mundo, né, com várias delas, muita interação direta com os Estados Unidos, já tive a oportunidade de viajar algumas vezes, já tive nos Estados Unidos, 2 vezes na China, projetos em parceria, como a GM tem unidades aí espalhadas pelo mundo, a gente tem conexão com todas as regiões, né? Isso também é muito bom. De novo, volta na parte, aprendendo todo dia, né? Você aprende com a cultura deles, com a forma de trabalhar deles. Então, isso é muito legal, né? É outra oportunidade que o trabalho me trouxe, né? E, Alexandre, e qual que é o recado que você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando, que querem também alcançar o sucesso na carreira profissional? Eu acho que, assim, como eu comentei anteriormente, eu acho que hoje em dia, a nossa sociedade, eu acho que, assim, devido ao estresse, à rotina, nós estamos muito reativos, né? Eu acho que a proatividade, ela te abre muitas portas, né? Ela te coloca em destaque, né? Não que eu seja o melhor exemplo, né? Mas, assim, se eu pegar desde lá de quando nós começamos a nossa conversa, que eu comentei com você, eu falei assim, o diretor do Senai me indicou para uma empresa, né? Lá nós começamos a conversar. Todos os outros empregos que eu tive foi por indicação de colegas de trabalho. Entendi. Inclusive, eu entrar na GM. Quando um gestor da GM me entrou em contato comigo, foi porque 2 pessoas que eu tinha trabalhado em projetos com eles citaram, o Alexandre era um potencial para trabalhar aqui. Então, pensando em carreira, né, eu diria que, assim, primeiro, você tem que ter planos claros, né, ter sonhos de onde você quer chegar, entender que existe uma caminhada, não adianta ter pressa, e nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo, e, assim, fazer o seu melhor. Nem que o seu melhor não seja o melhor do grupo, né? Muitas vezes o seu melhor é muito abaixo da média de muita gente ali do grupo, mas é o seu melhor. Então, quando as pessoas veem que você faz algo com paixão, dedicação, isso marca, né? E nós não fazemos nada sozinho, né? Isso vale lembrar, né? A gente não faz nada sozinho. Então, eu digo aí, pegando a minha receita, que eu acho que deu certo, né? Eu cheguei aqui, eu digo isso, ser proativo, né? Sempre querer colaborar, ajudar e fazer o seu melhor. O reconhecimento, ele vem. Por mais que você ache alguns momentos que você está sendo injustiçado, demora demais, aí, gente, é paciência, né? Nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente espera. E também, você falou aí sobre indicações, e também ter uma rede de contatos, ter um network também é muito importante, ainda mais hoje em dia, né? E assim, só que uma rede de contatos robusta, né? Sim. Hoje em dia é muito simples você lá, dependendo da sua popularidade, ter lá 1.000, 2.000
pessoas até com milhões de conexões, seguidores, mas quantas realmente lembram de você quando precisam, né? E te veem como uma referência, uma oportunidade. Então, é importante. O networking, hoje em dia, é fundamental, mas é importante você ter laços aí fortes, né? É isso aí. E para a gente finalizar, Alexandre, por último, eu queria que, assim, te perguntar assim, se você pudesse voltar lá atrás, lá quando você tinha 13 anos, o que você falaria para aquele menino que estaria entrando no Senai? Assim, essa pergunta é desafiadora, né? Mexe até um pouquinho com as emoções, porque muitas vezes eu me pego pensando, né? Passa um Assim, filme, né? Não, como eu falei, sempre eu tive um suporte fantástico dos meus pais, dentro das limitações deles, né? Mas eu acho que se hoje eu pudesse sentar lá do lado do Alexandre, colocando sua mochilinha nas costas com uma marmita indo para o Senai, eu falaria para ele: não deixe de sonhar, não deixe de sonhar nunca. Não deixe de sonhar nunca, que um dia você vai chegar lá. Seja proativo. Olha. Seja proativo. Existe um ditado que diz, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Eu discordo. Muito ajuda quem ajuda. Tipo, se você ficar não atrapalhando, mas você não faz nada, não adianta nada. Então, assim, seja proativo, seja criativo, transforme as dificuldades em oportunidades, né? Sempre que existir uma dificuldade, transforme, busque uma oportunidade dela. Humilde sempre, né? Humildade e respeito são fundamentais, então nunca se julgue melhor que ninguém, porque nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos, né? Sempre nós dependemos aí dos nossos parceiros, porém, apesar de humilde, não deixe de ser ambicioso. Verdade. Sonhe grande, né? Sonhe grande. Não desista nunca, não deixe de ser ambicioso. Eu acho que eu diria isso para ele. E assim, né? E pode parecer meio retrógrado, né? E com base até em minhas crenças, eu também falaria para ele, né? Nunca esqueça aquilo que seus pais te ensinou, que é ali que começou tudo. E eu, particularmente, igual eu falei para você aí, que eu sei que eu nunca chego em lugar nenhum sozinho, eu sempre tive a ajuda de todos aqueles que cruzaram o meu caminho e também a ajuda do homem lá de cima, que é o que eu sempre comento, né? Às vezes a coisa fica tão difícil que só recorrendo a Deus, né? E aí, muitas vezes, também se faz necessário. Verdade. Alexandre, espero que você tenha gostado do bate-papo e fique à vontade para dar suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço para alguém, também fique à vontade. Bom, eu fiquei muito feliz, assim, surpreso pelo convite, assim, para mim, uma experiência fantástica, né? Ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Agradeço a você aí, ao time do Jornal Mais Bragança aí pela oportunidade. E acho que talvez, né, aproveitar o momento para agradecer a todos aqueles que cruzaram o meu caminho e me ajudaram a chegar até aqui, né? Acho que usar esse momento para isso. É a primeira vez que você participa de um podcast contando sobre sua vida ou uma entrevista? Primeira vez? De um podcast, sim, Matheus. Eu já tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho de carreira, mesmo antes de ser professor. Algumas instituições de ensino em eventos me convidaram para fazer bate-papos com aluno, mas no mundo virtual aqui, aí essa é a primeira vez. Olha que legal. Então é exclusivo, então, com o Alexandre Amério aqui hoje. Alexandre, muito obrigado. É um prazer e podemos sim marcar mais vezes, porque você tem muita história e experiência para contar. Com certeza, será um prazer aí estar junto com vocês novamente. Até mais, boa noite, pessoal. Esse foi o bate-papo com o Alexandre Amério. Espero que vocês tenham gostado e curte, compartilha, comenta aí se vocês gostaram ou não. E também teremos aí a continuação do podcast Networking Day, teremos mais convidados. Quero agradecer aqui ao Celso Ricardo e a toda a equipe do Mais Bragança
pela oportunidade de eu poder estar aqui realizando meu projeto. É um projeto que eu tenho em mente há mais tempo, desde a época de faculdade, e eu estou aqui realizando como segundo convidado com o Alexandre Ameri. O primeiro convidado foi o Daniel Maluf. Se vocês quiserem ver também, podem procurar aí no Mais Bragança, que está disponível na íntegra. Um abraço a todos e até mais!